Um dia uma estudante de Duke, filha de um dos meus amigos, veio dizer-me que durante a campanha da Itália tivera um sonho em que vira o noivo, que estava servindo no exército americano naquele setor, sair do trem na estação de Durham. Nada se notava de anormal, exceto o cabelo que estava inteiramente branco. O sonho impressionou-a, sendo levada a contá-lo à progenitora. Esta lhe recomendou que escrevesse a ele a respeito. Mostrou-me alguma linha de uma carta que havia recebido em resposta. Durante um mês esforcei-me por pensar como poderia escrever-lhe contando o que me aconteceu. Na noite em que saltamos na praia de Anzio meu cabelo ficou branco. Não tinha ânimo de dizer-lhe. Deve ser a maneira que Deus escolheu para dar-lhe essa notícia. Não há qualquer maneira de ter certeza em casos tais que houve qualquer transferência de pensamento diretamente de espírito para espírito. Contudo, é quase inteiramente possível que neste último caso a moça tenha recolhido por meio da clarividência o súbito embranquecimento dos cabelos do noivo. Embora não possa prová-lo, parece-me mais provável que os pensamentos ansiosos dele se houvessem projetado na matriz subconsciente do espírito sonhador dela. Mesmo no caso que se segue da doutora C, fica sem dúvida quanto à explicação real. Escreveu-me dizendo que, quando esteve na China, acordou uma noite durante a guerra ouvindo a mãe pronunciar-lhe o nome. Conforme soube depois, naquele momento mesmo a mãe estava morrendo em Nova Inglaterra perguntando pela filha. Sem dúvida, não há qualquer maneira de saber se o pensamento e a emoção da mãe, provindo da outra metade do mundo, introduziu-se na consciência da filha adormecida. A doutora C poderia, ao invés, quem sabe, ter recebido mensagem por meio de conhecimento clarividente de chamados objetivos. A tendência geral no passado da maior parte dos indivíduos interessados quando surgia qualquer questão dessa espécie era preferir a interpretação telepática ao invés da de clarividência. Contudo, conforme veremos, não há base científica para essa preferência. Quando se passa a considerar o trabalho experimental sobre telepatia, será prudente ter presente ao espírito que, desde quando Frederick W. Mies criou a palavra telepatia, há mais de 50 anos, tem-se encarado em geral o fenômeno como contato direto de espírito para espírito, sem que compreenda qualquer intermediário físico do corpo de qualquer dos dois sujeitos ou outro elemento qualquer. O estudo experimental da telepatia já passou por certo número de estádios mais importantes e é possível dizer com segurança que deverá passar pelo menos por mais um. Os primeiros experimentadores que trataram da telepatia interessaram-se tanto por ela, com exclusão de qualquer outra percepção extrasensorial, que não consideraram necessário distinguir entre diversos tipos. Se planejarem uma experiência em que se afastasse a possibilidade de qualquer espécie de percepção sensorial, e, em seguida obtinham resultados positivos, atribuíam-nos à telepatia. Se a pessoa que enviava em uma experiência de telepatia fazia um desenho que o receptor devia experimentar reproduzir, ou se olhava para uma carta ou qualquer outro objeto que o receptor deveria identificar, sem lançar mão dos sentidos, era somente necessário, para atribuir o resultado à telepatia, que a resposta do receptor conferisse com os itens do emissor. Evidentemente, contudo, o receptor poderia igualmente, com auxílio da clarividência, perceber diretamente o próprio objeto para o qual o emissor estivesse olhando. De tal maneira, não se afastava totalmente a clarividência em qualquer das experiências dos primeiros 50 anos ou mais de investigação. Esta mesma falta de precisão prevaleceu nas pesquisas de telepatia realizadas nos laboratórios de psicologia de algumas universidades europeias e americanas. Por volta de 1930, contudo, a clarividência já havia atraído suficientemente a atenção para que se fizesse um esforço, quando começaram as experiências no laboratório de Duke, para distinguir entre os dois processos, telepatia e clarividência.
Reconheceu-se que as primeiras experiências de telepatia haviam provado certa forma de percepção extrasensorial, mas considerou-se necessário utilizar novos processos para descobrir se havia qualquer maneira de se conseguir o tipo telepático de ESP quando se afastasse a possibilidade de clarividência. Nas novas experiências, para telepatia pura como se chamaram, que se realizaram, pedia-se ao sujeito que identificasse um símbolo presente somente no pensamento do emissor, suprimindo-se cartas ou alvos objetivos em que a clarividência atuasse, símbolo que o emissor ainda não tivesse registrado. O emissor esperava até que o receptor indicasse que havia registrado o palpite. Somente então registrava o símbolo escolhido para a experiência. De todas essas comparações resultou que não existia diferença essencial na percentagem de acertos, seja que se empregasse o processo antigo de ESP não diferenciado, seja que se utilizasse o tipo de experiência de telepatia pura. Verificou-se que os resultados eram aproximadamente idênticos, olhando ou não o emissor à carta. As comparações realizadas com a terceira condição, clarividência, suprimindo inteiramente o emissor, também não revelaram ordem diferente de resultados. Naturalmente, nestas experiências havia simplesmente uma ordem fortuita para as cartas. Estas experiências revelaram que os sujeitos capazes de telepatia pura é um ESP não diferenciado das antigas experiências de telepatia eram igualmente capazes de acertar nas experiências de clarividência pura nas quais não havia possibilidade de telepatia. Esta semelhança nos resultados, independentemente da variedade de ESP em que presumivelmente importava, foram descobertas dos primeiros anos do laboratório de parapsicologia. Desde então tem havido sujeitos que não se saem igualmente bem nas experiências de telepatia ou de clarividência, mas tais exceções não contrariam os resultados primitivos. Indicam somente que outros fatores que não as aptidões podem influir nos resultados, como, por exemplo, as opiniões do sujeito ou mesmo do experimentador com relação às aptidões em causa. Parecia cada vez mais provável que todas essas operações dependiam tão só de uma única aptidão psigeral e fundamental. Esta sugestão resultou das provas acumuladas de que as mesmas condições gerais parecem afetarem o sucesso tanto em uma espécie de ESP como em outra. Assim sendo, a expressão percepção extrasensorial foi adotada para compreender tanto a telepatia e a clarividência quanto a precognição. Contudo, mediante as experiências acima esboçadas, a questão da telepatia estava longe de solução. Terceiro estágio de pesquisa para este problema começou quando a questão de saber se uma experiência pura de telepatia era ou não realmente tão pura como se supusera. Se suprimia a clarividência fazendo simplesmente com que o emissor retardasse o registro do pensamento até depois do receptor ter indicado que registrar a resposta. E se o receptor tivesse aptidão precognitiva? Era necessário presumir que tivesse, se, conforme agora parecia provável, a precognição fosse exatamente outro aspecto do ESP o que impediria o receptor de adiantar-se ao momento que se seguisse ao registro por parte do emissor e perceber, por precognição, qual era. Assim fazendo, não teria de basear-se de modo algum nos processos de pensamento do emissor. De tal maneira, a telepatia não teria sido, afinal de contas, estabelecida conclusivamente como tipo de ESP distinto da clarividência. Não havia, de fato, qualquer prova a favor da telepatia em que se excluísse toda possibilidade razoável de clarividência precognitiva. O reconhecimento dessa falha na prova da telepatia para logo motivou outro projeto de exploração. E, como consequência de certas experiências ainda mais discriminatórias, estabeleceu-se mais uma vez a telepatia sobre nova base destinada a satisfazer a novas exigências. Realizou-se esse trabalho não só no laboratório de parapsicologia, principalmente por meio de Elizabeth McMahon, como também na Inglaterra,
por meio do Dr. S.G. Sualdo Kim-Marie College da Universidade de Londres. A fim de conseguir esta nova base era necessário planejar a experiência de sorte que o emissor não fizesse nunca qualquer registro objetivo do símbolo escolhido, que a clarividência ou mesmo a clarividência precognitiva fosse capaz de alcançar. Contudo, teria de fazer a escolha do símbolo de maneira tal que alguma outra pessoa pudesse verificar independentemente a ordem do símbolo, de outro modo não haveria verificação independente da fidedignidade dos seus pontos. Exige-se essa verificação independente em virtude dos padrões mantidos para a pesquisa mais decisiva em parapsicologia, uma espécie da qual é possível tirar conclusões em relação a questões discutíveis. Depois de cuidadosa ponderação do assunto, imaginaram-se várias maneiras que permitissem ao experimentador assistente verificar a ordem dos alvos do emissor sem proceder a qualquer registro objetivo. Tais processos são, porém, demasiado complicados para que possamos descrevê-los aqui, devendo estudá-los nos relatórios originais os que desejarem examinar os processos crítico e profundamente. Depois dessas experiências coroadas de êxito, verificou-se que a telepatia se tinha submetido à terceira prova. Deve repetir-se, contudo, que desde que satisfaçam as exigências da boa experimentação, todas as provas resultantes de quaisquer experiências de telepatia desde o início das pesquisas sobre o assunto fazem parte do conjunto geral de provas a favor da percepção extrasensorial. Pode ser, ainda, ESP geral e não diferenciado, mas apesar disso, ESP ainda não há grande quantidade de experiências para telepatia apuradamente escolhidas, de terceiro estágio, duplamente refinadas, embora o que existe até agora tenha sido obtido sob condições das mais rigorosas introduzidas neste campo e este é, necessariamente, campo em que os processos tinham de ser rigorosamente controlados. Mas, infelizmente, apesar de tudo, o problema da telepatia ainda não está inteiramente resolvido. E mesmo difícil ver como será possível fazer algo mais por enquanto, mais cedo ou mais tarde, contudo, terá de haver pelo menos um quarto estágio para que se saiba se algo como a telepatia conforme originariamente concebida é possível ou se, finalmente, será necessário alterar a definição abandonando-se o conceito mais antigo de contacto de espírito com espírito. Nas condições atuais, não há qualquer certeza, nem mesmo qualquer ordem elevada de probabilidade, que tudo quanto de que aqui se tratou seja ou não transferência direta de espírito para espírito. Até que se possa determinar se há ou não espírito que funcione com semelhante independência, nenhuma resposta se poderá dar. E mesmo que se verifique ser tal espírito que possa atuar independentemente de qualquer maneira, ter-se-á ainda de saber se a telepatia funciona em transferência direta de espírito para espírito. Talvez a alternativa mais plausível para a hipótese originária, uma dentre várias formuladas pelos doutores R. H. Tollez e B. P. Wisner, seria que o receptor atua mentalmente de certo modo com o sistema nervoso do emissor, da mesma forma que se dá com este último quando se lembra de qualquer assunto. Seria uma espécie de clarividência, embora de tipo especial. O emissor operaria de certo modo diretamente sobre o sistema nervoso do receptor, por maneira semelhante à que opera sobre o seu próprio sistema, quando provoca reações motoras. Na situação atual, só se podem explicar as provas de que dispomos a favor da telepatia como uma espécie geral de troca extrasensorial de pessoa para pessoa. Teremos de esperar até que alguém apure ainda mais o processo para que possamos passar daí. Provavelmente será preciso esperar até que se conheça mais o que realmente representa o conceito do espírito como inteiramente distinto da pessoa. Muitos psicólogos, como os behavioristas, têm tentado por meio de magia verbal fazer desaparecer o conceito de espírito do palco da realidade científica, como fizeram já com o de alma. Contudo, o conceito de espírito não se desvanece.
Esta mesma dificuldade com relação ao espírito contribui para manter a importância do problema da telepatia. Se fosse possível descobrir um processo que satisfizesse inteiramente a essas novas questões, para confirmar agora a telepatia, mostrando ser possível a reação intermental direta, dar-se-ia um passo à frente além da fronteira atual das pesquisas psi. O campo da psicologia como um todo tem necessidade deste problema provocador da telepatia para mostrar que ciência alguma tem até agora uma teoria a respeito da maneira pela qual o espírito pode influir sobre o corpo, para não falar como afetaria outro espírito. Conforme se vê, os exploradores da parapsicologia perseguiram o problema da telepatia até o canto mais escuro de toda a ciência do homem, a que diz respeito à natureza fundamental da própria personalidade. Aí estão encalhados por enquanto porque ninguém sabe se, no sentido em que implica, existe espírito. Todavia, apesar de todas as dificuldades, não há motivo para que se abandone agora a questão da telepatia, como não havia em fases anteriores. Talvez seja vantajoso voltar às experiências espontâneas e consultar série mais ampla de ideias orientadoras em busca da nova maneira de encarar a questão. Seria muito inconveniente ter de esperar para atacar este problema da telepatia, para que o psicólogo conservador e ortodoxo componha o próprio espírito a respeito do espírito, ao passo lento em que, durante décadas, tem estado a dar tratos à bola com relação ao cérebro. Que dizer, agora, quanto aos efeitos físicos? Que dizer do efeito do espírito sobre o mundo físico? Todos os tipos de experiência psíquica até agora discutidos contribuíram para o indivíduo com certa espécie de conhecimento ou orientação. As experiências que relatei tiveram efeitos principalmente mentais ou subjetivos. Estes mesmos acontecimentos e as experiências que provocam levam a perguntar se não existem experiências psíquicas que sejam para o ESP o que as reações motoras normais no ser humano são para a experiência sensorial. Haverá qualquer efeito físico de origem psíquica que se possa classificar na parapsicologia, isto é, que desafie a explicação em termos de causação física. Naturalmente, existem efeitos físicos observáveis, embora se notem e refiram muito menos comumente que as experiências psiperceptivas. Ao mesmo tempo, embora menos frequentemente, as experiências psi que têm efeitos físicos referidas são provavelmente mais impressionantes, e, à primeira vista e sem justificação em apoio, cheguem a se aproximar da incredibilidade. No meu livro O Alcance do Espírito, arrisquei-me a relatar um caso muito impressionante referido pelo psiquiatra suíço internacionalmente conhecido, Dr. C.G. Jung. Ele afirma que quando era moço e trabalhava na tese para doutor em medicina, que tratava de mediunidade, ocorreram na sua residência dois efeitos físicos inexplicáveis, quando não havia ninguém em casa. O primeiro foi a explosão de velha faca de aço para pão, ficando a lâmina quebrada em 5 pedaços. O outro consistiu no espedaçamento da tampa de uma mesa redonda. Acompanhou os dois acontecimentos um ruído como de tiro de pistola que se ouviu do lado de fora, no jardim. O médium não estava presente. Não se encontra uma teoria mesmo plausível do agente neste caso, como acontece em grande número de casos semelhantes. Muitos dos efeitos físicos relatados associam-se à morte. Um relógio para, um quadro cai da parede, a cortina de uma janela foge para fora, ou um vaso se quebra. Tudo de certa maneira inexplicável ao tempo em que uma pessoa ligada ao objeto morre. A esposa de um dos meus amigos conta que o pai, enquanto ouvia o rádio, morreu repentinamente do coração. Embora o aparelho estivesse fora do alcance e ele não pudesse andar, parou quando o ouvinte morreu. Ninguém estava na sala na ocasião. O rádio estava em boas condições e o programa não tinha sido interrompido, mas a parada súbita atraiu a atenção do genro que estava em um quarto ao lado, que veio ver e encontrou o velho morto.
Esta associação do acontecimento físico com a morte não explica realmente como se produziu o efeito, se genuíno. Levanta simplesmente a questão e essa contribuição que se pode esperar deste tipo de acidente. Mesmo quando o acontecimento não está associado com o momento da morte, pode atribuir-se muita vez à atuação de um morto. Um professor e a esposa a quem conheci durante muitos anos tiveram a seguinte experiência: uma vizinha havia falecido no dia anterior. As duas famílias interessavam-se pela sobrevivência do espírito e o professor e a esposa tinham pedido à vizinha que lhes desse alguma prova da continuação da existência, se fosse possível. Na noite seguinte ao falecimento acordaram ambos a 1 hora da madrugada devido à luz de uma antiga lâmpada de bolso. Há muito tempo não funcionava e estava depositada em uma prateleira próxima. Embora não acendesse novamente quando o professor apagou, na noite seguinte, ainda a 1 hora da madrugada, a luz apareceu novamente e o marido e mulher a viram mais uma vez. Pensaram que a amiga tinha algo a ver com isso. Este tema intencional que parece assegurar sobrevivência continuada aparece em uma série de casos inexplicáveis de efeitos físicos. Uma senhora muito intrigada conta que um dia ali a progenitora ouviram uma explosão aguda que se localizava em um jogo de cristais colocado na sala de jantar. A jarra e os 6 copos estavam rachados. A moça afirma que viu a avó, já falecida, de pé na porta quando ouviu o ruído. Entretanto, não ocorrem tais fatos somente quando alguém morre ou quando um morto lhes está aparentemente associado. Uma quadro pode cair da parede ou um relógio parar dentro de casa quando um homem em serviço recebe comunicação que pode ir para onde mora ou um preso tem mandado de soltura. Ou pode coincidir com algum dano. Uma senhora comunicou que a tia com quem vivia tinha um filho na Coreia que ficou gravemente ferido quando o jipe em que estava bateu em uma mina. Dentro de alguns minutos da ocasião em que se deu o desastre, o relógio da cozinha caiu inexplicavelmente do aparador e uma pilha de pratos da prateleira veio ao chão. Cada uma das mulheres presenciou um desses casos. Alguns minutos separaram os 2 casos e não houve qualquer movimento ou vibração que os justificasse. A senhora ficou logo preocupada com o filho. Talvez não tenha ainda repetido suficientemente que não seria de modo algum científico considerar qualquer desses relatos de ocorrências espontâneas como prova aceitável, seja lá do que for. Será bastante encará-las como fatos que certas pessoas dizem ter-lhes acontecido, e quando um número bastante grande de pessoas diz o mesmo, por mais estranho e incrível que seja, é conveniente examinar os fatos, deixando a interpretação para mais tarde. Há sempre maneiras perfeitamente seguras para considerar tais assuntos. O progresso da ciência resulta dessa consideração e das pesquisas que se seguem. Como seria possível progredir se deixassem de lado os fatos enigmáticos que ocorrem em natureza e os cientistas recusassem estudar aquilo que não podem desde logo explicar ou que se chama geralmente de impossível? É concebível ou mesmo provável que os efeitos físicos menos notáveis de origem psíquica passem na maior parte despercebidos e, em consequência, somente os mais impressionantes despertem atenção. Pesquisar o não espetacular significaria analisar ocorrências do ambiente físico, a começar pelo próprio corpo. Em seguida, seria o estudo dos efeitos que os seres humanos exercem sobre as circunvizinhanças materiais, o comportamento manifesto. Pequenos efeitos inconscientes ficariam naturalmente despercebidos nessa atividade ampla, não analisável. Seria mesmo difícil descobri-los e identificá-los. Todavia, ainda há muitos efeitos físicos sem explicação. Revelaram-se muitas observações enigmáticas na medicina, em psicologia e na antropologia. Em todos estes setores tem-se observado efeitos que parecem resultarem de alguma espécie de causação psíquica, embora por enquanto não seja possível formular uma explicação. Considere-se, por exemplo, o aparecimento de bolhas por meio de sugestão hipnótica.
Neste tipo de fenômeno diz-se ao sujeito hipnotizado que lhe aparecerá uma bolha em certo lugar. Em grande número de casos, mesmo quando existe controle cuidadoso das condições, dizem ter aparecido. A medicina ainda não tem explicação para semelhante efeito. Igualmente, em medicina psicossomática, tanto ortodoxa como não, assinalam-se muitas ocorrências físicas inteiramente enigmáticas. Tem sido prática estabelecida em muitas clínicas tratar verrugas por meios puramente psicológicos, vendo-se, em geral, o tratamento coroado de êxito. Resta saber como se realiza a cura, mas já há provas satisfatórias do seu uso bem-sucedido. O tratamento de queimaduras por sugestão, como de verrugas, começou entre pessoas incultas que recebiam o dom de outros que o possuíam. Esse tratamento mágico não só remove a dor, mas a própria queimadura fica grandemente reduzida. Por exemplo, em muitos casos, conforme observadores competentes, evitam-se as bolhas. Como no caso de súbito embranquecimento dos cabelos, ocorre fenômeno real, por mais impossível que se afigure. E não há maneira alguma conhecida para o estado mental do indivíduo, em geral medo ou ansiedade, causar a mudança física. Provavelmente a questão importa em problema de parapsicologia. Quando os casos de prática de costumes compreendem animais, a explicação ainda se torna mais difícil por meio de teorias convencionais. Segundo uma das mais respeitadas dentre as minhas relações, senhora responsável e culta, a família possuía em certa ocasião uma novilha puro sangue que ficou tão cheia de verrugas que era impossível vendê-la. Um indivíduo afamado na localidade como capaz de fazê-las desaparecer deu ao tratador algumas palavras que deveria pronunciar enquanto alimentava a novilha. Insistiu ser essencial que o rapaz acreditasse no poder de cura das palavras, e dentro em pouco as verrugas desapareceram, bastante rapidamente para impressionar a família embora não se tivesse prestado grande atenção ao tempo decorrido. Liste um caso típico, mas não isolado, sugerindo setores em que pode representar certo papel um efeito físico de origem psíquica, embora não se possa ter certeza se assim é. Para o espírito aberto tais casos devem servir para formular uma pergunta, importante, sem dúvida, embora nem sempre fácil de responder. Para continuar a formular perguntas, haverá algum elemento de ação mental direta atuando por vezes no sentido de influir sobre os resultados de jogos de habilidade ou de azar? Muitas pessoas acreditam que muita vez pensando firmemente em certo resultado ou desejando-o, torna-se mais provável a realização de certo efeito físico. Muitos atletas, inclusive alguns treinadores e certo número de artistas em diversos tipos de atuação profissional acreditam, mais ou menos secretamente, possuírem certa influência mental direta quando acompanham a bola, o dardo ou os dados que deixam à mão do jogador. Essa crença é mais comum entre os jogadores de dados, talvez seja porque, em um jogo correto, não se suponha que o elemento de habilidade contribua para o resultado. É opinião corrente entre os jogadores de dados que podem exercer influência direta sobre a queda destes. Acreditam ser verdadeiro especialmente quando passam a um estado de grande concentração que em geral se descreve como quente. Mesmo que não se suponham verdadeiras todas as histórias que se contam dos resultados maravilhosos e constantes obtidos, não se pode deixar de reconhecer que provocam uma pergunta: poderá o espírito exercer ação direta sobre um objeto a sair? Felizmente, é possível transformar o lanço de dados em técnica conveniente de experiência que responda à pergunta. De fato, foi por essa técnica cômoda que começou o trabalho experimental relativo à influência direta do espírito sobre a matéria. Conhece-se essa ação como psicocinese ou PC, palavra que tinha emprego corrente antes de começarem as experiências. A sugestão dessa técnica para provar a capacidade de PC proveio, acidentalmente, de jovem jogador.
Esse rapaz tinha visitado o laboratório de Duke para discutir o papel que achava representasse o ESP na prática dos jogos. Sustentava também obstinadamente a opinião de que era capaz de influir mentalmente sobre a queda de dados em certas condições e prontificou-se se submeter a uma demonstração. Conseguiu perfeitamente bem justificar um exame aprofundado do que sustentava, chamava a lei do espírito sobre a matéria. Todavia, as experiências com os dados não foram a primeira tentativa para o estudo do problema da ação do espírito sobre a matéria. Historicamente já havia sido aplicado esforço realmente vasto, mas em grande parte não compensado, à investigação dos fenômenos físicos da mediunidade, efeitos que se produzem na sala de sessões expressamente como resultado da atuação do espírito. O movimento espiritualista teve início há pouco mais de 100 anos. Associou-se desde o início a manifestações físicas misteriosas, com pancadas, luzes e movimentos inexplicáveis de objetos. O movimento de objetos, que se supunha causado por espíritos sem contato físico por parte do médium, tinha se chamado de telecinese. Tornou-se um fenômeno de mediunidade mais investigado durante a última parte do século XIX e o primeiro quartel do século XX. Alguns cientistas distintos interessaram-se, certas investigações chegaram mesmo a penetrar, temporariamente, pelo menos, nos laboratórios universitários de psicologia, por exemplo, o de Harvard, na investigação do médium de Boston, Margery. Fez-se esforço para permitir ao médium liberdade suficiente para que se tornasse possível produzir o fenômeno em estudo, mas procurou-se impor, ao mesmo tempo, condições tais que a origem e natureza dos fenômenos pudesse ter interpretação conveniente. A série de tipos de manifestações era extremamente vasta e variada. Havia efeitos menos impressionantes como ligeiros movimentos de objetos, supostamente sem contacto, sob luz fraca ou em escuridão completa com feixes luminosos sobre os objetos. Era comum a alegação de terem se produzido vozes independentes de espíritos. Também houve fotografia de espíritos. Um dos efeitos alegados mais frequentes era a materialização do espírito de indivíduos falecidos que se apresentavam com corpos visíveis, que se supunham formados de uma espécie de matéria-espírito, denominada ectoplasma. O exame dessas alegações apresentava problema difícil e delicado. Era necessário aplicar certo controle justamente suficiente, mas não demasiado, sobre as condições. Poucas pessoas de um ou de outro lado da questão mostraram-se satisfeitas com os controles. E em caso algum das inúmeras investigações na Europa ou na América se conseguiu demonstração suficientemente nítida do efeito telecinético de modo a satisfazer as exigências de julgamento científico bastante sólido. Nenhum grande grupo, mesmo dos que estavam procurando descobrir se tais efeitos eram possíveis, para nada dizer do público em geral, chegou a ficar inteiramente convencido. Assim sendo, embora se investigassem muitos casos de suposta telecinese, a respeito dos quais não é possível agora chegar a qualquer conclusão num sentido ou no outro, o grande volume de tempo e energia dedicado ao esforço de exploração neste setor não foi capaz de firmar a ocorrência da telecinese. Por outro lado, as experiências de psicocinese realizadas com dados apresentaram muitas vantagens desde o início. Grande vantagem desta técnica reside em poder qualquer pessoa lançar dados. Não era preciso procurar pessoas excepcionais como os médiums. De fato, eu e minha mulher começamos desde os primeiros dias de 1934 a experimentar a nós mesmos, aos membros da família, amigos, estudantes e até mesmo visitas quaisquer. O jogo passou a ter justificação séria, passatempo social que dispunha de inteira licença intelectual. Prestava-se controle científico sem concessões injustificáveis aos caprichos ou opiniões dos sujeitos. Não era difícil ao sujeito sentir que era capaz de ter influência sobre os dados. Em geral podia observar os resultados enquanto prosseguia,
o que muito contribuía para aumentar-lhe o interesse. Como as experiências em telepatia, as de psicocinese passaram por diversos estágios. No primeiro, procurava-se influir sobre um ou mais dados desejando que se voltasse para cima certa face ou combinação de faces na queda final. Introduziu-se grande variedade de condições experimentais durante o curso das experiências. Lançavam-se simplesmente os dados da mão ou do copo, ou soltavam-se por meio de certo dispositivo mecânico que os fazia rolar por um plano inclinado sob a ação da gravidade. Colocavam-se em uma caixa ou gaiola rotativa acionada por motor elétrico. Experimentou-se lançar quantidades diferentes de dados de cada vez. O número variava grandemente. Começava-se por um dado por lanço, depois um par, finalmente 6, 12, 24, 48, 96 ou ainda mais de uma só vez. Lançavam-se um dado só, o alvo era uma das 6 faces, se um par, podia ser certa face ou certa combinação como 7 ou total de 8 a 12 ou de 2 a 6. Como não é difícil calcular o número de vezes que se pode esperar apareça uma face ou uma combinação de faces, como resultado apenas do acaso, e como quase todos acham interessante lançar dados, o processo tornou-se bastante popular de sorte que não havia dificuldade em encontrar interessados em cooperar. Os sujeitos, em grande maioria, conseguiram resultados de certo modo acima da média esperada do simples acaso. Em termos gerais, a maior parte das experiências do laboratório de parapsicologia em outros lugares com certa colaboração do laboratório, conduziram a resultados suficientemente diferentes do acaso para serem interessantes. Cada vez mais aumentou a convicção que algum outro fator diferente do acaso estava atuando, não parecendo possível atribuí-lo a erros no registro ou a dados defeituosos ou ainda a habilidade em lançá-los. Planejava-se a experiência de sorte que estes fatores não afetassem as conclusões. Contudo, mesmo na base do trabalho exaustivo realizado durante 8 anos, não foi possível tirar qualquer conclusão suscetível de publicação até ter-se alcançado a segunda fase da pesquisa, a qual permitiu o controle ainda mais definido sobre todas as explicações alternativas e erros possíveis. A segunda fase começou em 1942, quando eu, em companhia da minha assistente de pesquisas, a senhorita Lamprey, começamos a examinar novamente os dados das experiências de PC acumulados, isto é, as folhas de registro em que se haviam lançado os resultados originais das experiências, terminadas, em grande parte, alguns anos antes. Nessa ocasião, certas curvas relativas à distribuição de acertos tinham se revelado tantas vezes nos resultados de ESP que nos ocorreu a ideia de verificar que espécie de curvas de acertos os dados de PC poderiam produzir. Começava a parecer que PC fosse uma espécie de irmão siamês de ESP. Tantos aspectos comuns haviam sido descobertos nas duas documentações respectivas. Os resultados de ESP haviam sugerido a hipótese de PC bastante seriamente para conduzir a sua investigação. Portanto, parecia razoável sugerir-se que se o sujeito derivava em ESP algo de fidedigno do objeto, poder-se-ia esperar em compensação alguma contra-influência do sujeito sobre o objeto. Tal efeito seria a simples aplicação da lei da reação. Se ESP e PC fossem fundamentalmente processos intimamente relacionados, argumentavam-se, semelhanças nas condições experimentais poderiam produzir efeitos semelhantes como as curvas de distribuição de acertos nos dados de ESP e PC. Passamos por isso a examinar os registros de PC para curvas de distribuição. Verificou-se que em geral os sujeitos tendiam a declinar na percentagem de acertos com a continuação da experiência, fossem as séries de 12, 24 ou 36 lanços. Quando se dividiu ao meio a coluna, de sorte a tornar possível a comparação entre as percentagens de sucessos no alto e embaixo, verificou-se haver diferença altamente significativa entre a parte mais alta e a mais baixa.
Descobriu-se esse declínio quando se reuniram os resultados de todo o trabalho como um conjunto, isto é, todos os dados disponíveis que fosse possível adaptar a essa análise. Notava-se declínio semelhante na percentagem de acertos através da página de registro da esquerda para a direita. As colunas na metade à esquerda indicavam médias mais elevadas do que as da direita. Quando se juntaram todos os dados disponíveis, total de 18 séries de pesquisas, era tão constante o declínio da esquerda para a direita e de cima para baixo que, ao se dividir a página em 4 porções iguais de sorte a comparar-se o quarto superior à esquerda com o quarto inferior à direita, observou-se declínio diagonal notavelmente significativo. Neste estudo da distribuição em quartos da página, a probabilidade contra a ocorrência de acaso de efeito tão grande é da ordem de milhões para 1. Verificou-se então ser possível aplicar a 12 dentre as 18 séries uma espécie de análise ulterior de comprovação dupla. Consistia na análise do grupo por distribuição em quartos, QD, divisão menor da página de registro. Verificou-se que, se o sujeito fizesse a experiência em pequenos grupos, digamos de 6 colunas de 6 lanços cada uma, figurando vários grupos na página, via de regra a metade superior do grupo era mais elevada do que a mais baixa, e a metade à esquerda do grupo eram geralmente mais elevadas do que da direita. Havia exceções, mas eram poucas. Mais uma vez o quarto superior à esquerda mostrava maior número de acertos e, em comparação com o mais baixo à direita, acusava diferença tão significativa como a página inteira. Tínhamos assim confirmação independente deste efeito. A significação destes dados de distribuição de acertos, encontrada muito tempo depois da realização das experiências, era tão grande que ficamos finalmente convencidos da realidade do efeito PC. Não era possível atribuir as diferenças a fatores dos dados, por serem sempre os mesmos em todo o grupo, e, com exceções secundárias, também na página, em que se encontravam diferenças. O mesmo se aplica ao processo de registro e à maneira de manusear os dados. O único fator que diferia através da página era psicológico. Compreendia essa distribuição de acertos em termos da variação do princípio psicocinético, conforme atuara sob as condições complexas da personalidade do sujeito e da estrutura da experiência. Tais efeitos são semelhantes a outros já conhecidos na psicologia geral. Comparem-se, por exemplo, os efeitos de gradiente em experiências de memória e saber. Não víamos qualquer alternativa a PC como explicação. De algum modo difícil de compreender, mas que provavelmente dizia respeito à inversão do mesmo princípio psicofísico exigido por ESP, o sujeito tinha sido capaz de influir sobre o movimento do objeto. Mesmo que o efeito produzido fosse muito sutil, não era mais delicado ou impalpável que os vestígios de atividades perceptuais que as experiências de ESP haviam acusado. Não havia qualquer indício da maneira pela qual seria possível generalizar esse efeito PC, nem ninguém podia afirmar confiantemente quais as condições em que seria possível demonstrar semelhante efeito. As conclusões tinham sido finalmente alcançadas por meio de trabalho longo e enfadonho. Tinha-se lançado mão da colaboração de muitos experimentadores e de grande número de sujeitos. Grande número de pessoas contribuiu com conhecimentos acumulados, experiência e sabedoria. Mas, apesar de tudo, era forçoso reconhecer tratar-se tão só de um começo, e o seu maior valor estava nas possibilidades que patenteava e no processo que fornecia para ulterior exploração. Impunham-se maiores controles do que os que mencionamos acima. No capítulo seguinte falaremos mais a esse respeito. E mesmo agora se está realizando mais uma fase do programa de pesquisa de PC, terceiro período de desenvolvimento. Estamos esforçando-nos nas experiências de RI para subdividi-las de sorte a incluir uma série de outros processos. Em geral,
Tais iniciativas são ainda demasiadamente novas e não confirmadas para figurarem especificamente nesta exposição. Estendem-se quanto ao material segundo a classificação familiar de animal, vegetal e mineral, chegando mesmo até elétrons e raios cósmicos. Devem mencionar-se como abandono dos dados, repetido e confirmado, as séries de experiências de PC realizadas pelo Dr. R.H. Towles da Universidade de Cambridge e pela Srta. McMahon empregando objetos chatos, discos, com duas faces-alvo. Um dos principais desenvolvimentos novos no estágio atual da pesquisa de PC é a introdução das experiências de colocação de PC. Representam modificação do processo mais do que do objeto-alvo. Diversos investigadores têm realizado bastante trabalho empregando este processo, introduzido pela primeira vez por W. Cox, de sorte que é possível considerá-lo agora como processo firmado. Nas experiências de colocação, o sujeito, ao invés de procurar fazer com que o objeto caia com certa face voltada para cima, procura fazê-los cair ou rolar em certa subdivisão designada da área total sobre a qual se podem mover, digamos o lado esquerdo da mesa. Tem-se usado, na maior parte dos casos, uma área dividida em suas, lançando-se os objetos de um ponto neutro estacionário e de maneira neutra. Utilizam-se as duas divisões como alvo igual número de vezes de sorte é igual a quaisquer diferenças nas áreas-alvo. Certo número de pesquisas já demonstrou ser possível influir sobre objetos para caírem de tal sorte que indiquem efeito de colocação. Ver especialmente as contribuições na revista de Parapsicologia, por H. Forwald, engenheiro sueco que muito tem contribuído para as pesquisas de colocação de PC. Mostrou-se, portanto, que é possível não só fazer com que faces escolhidas de cubos ou de discos fiquem voltadas para cima quando esses objetos caem, mas também influir sobre a direção que o objeto toma. Esta influência psicofísica é o efeito PC. Verificou-se ser possível produzir tais efeitos em extensão estatisticamente significativa, por meio de longas séries de experiências. Se estas descobertas limitadas e necessariamente fragmentárias são bem fundadas, como estamos agora convencidos de que são, não há necessidade de perguntar se a descoberta é nova para o conjunto de conhecimentos das ciências naturais. Fora dos salões da ciência a ideia pode ser tão antiga como a própria civilização, mas os processos utilizados trouxeram agora finalmente o fenômeno de PC sob controle científico, pelo menos até o ponto de estabelecer-lhe a ocorrência. Em todas as pesquisas descritas acima, tratamos naturalmente de seres humanos normais médios, como sujeitos, e empregamos processos de investigação característicos das ciências. Muitas experiências espontâneas citadas levei simplesmente em conta uma série de fenômenos que dizem ocorrerem à natureza em qualquer parte do globo habitável, ocorrências que a ciência natural deixou no passado que o supernaturalismo explicasse. As hipóteses explanatórias que levei em conta têm sido consideradas até agora como razoáveis sementes no campo da religião. Contudo, sempre que experimentamos tais hipóteses, utilizamos os processos mais rigorosos de investigação experimental. Se, entretanto, este mundo de operações psíquicas tais como SPI-PC é novo para a ciência em virtude de suas descobertas, é igualmente novo para o reino do supernaturalismo em virtude dos processos, por meio dos quais se chegou aos resultados. As ideias fundamentais são bastante familiares às disciplinas supranaturalistas, mas não assim a metodologia, as análises, as avaliações, e as generalizações a que conduzem. A maneira de tratar os fenômenos é inteiramente nova para essas disciplinas. Estas descobertas, estes lampejos de tudo quanto pode conter CSP e PC são os primeiros contactos, as primeiras ilhas afastadas de novo mundo. O cientista orientado materialisticamente as acompanhará ou mesmo as olhará.
Ou continuará convencido pelos antigos mapas do passado que lhe dizem não ser possível existir tal mundo? Interessar-se-á o supernaturalista, o religioso, o teólogo, ou serão estas descobertas, primeiros resultados de pesquisas lentas e difíceis, por demais diminutas para que as considere importantes a fé ambiciosa, não crítica? Se, como será de esperar, for impossível alinhar as observações e interpretações da parapsicologia com qualquer das duas grandes maneiras de explicar os fenômenos, materialista ou supernaturalista, os poucos que trabalham em parapsicologia deverão, em virtude do seu isolamento, mostrar-se tanto mais seguros, tanto mais cautelosos, tanto mais circunspectos. Já é bastante evidente que o que se descobriu e a maneira de descobrir não se ajustam a qualquer das duas ortodoxias dominantes. A um e outro ponto de vista todo o desenvolvimento da pesquisa psi afigura-se radical a ponto de parecer revolucionária, e é o hábito convencional de espírito que se conforma facilmente com os dogmas materialistas ou supernaturalistas. Os resultados das investigações psi deverão parecer desnorteadores. Tal seria para ele simplesmente reação normal. Por esse motivo faremos agora uma pausa para examinar a força da causa a favor de psi, no capítulo seguinte. Os que sabem já algo a respeito da prova talvez fiquem surpresos de ver que ainda é necessário atualmente incluí-lo num livro como este, porque é necessariamente um dos problemas desse capítulo. Sem dúvida, pouco proveito haveria em continuar a expor a estrutura das relações e do significado que se levantará sobre os alicerces da descoberta de psi se pairar qualquer dúvida sem solução quanto à natureza da prova. Capítulo 2. Reivindicações, desafios e confirmações. Daqui por diante vou supor que o mundo de psi é decididamente novo para a ciência. Mas qual a força da reivindicação que por ele se fez? Qual a solidez da base de fatos que tem de suportar a estrutura de conclusões construídas sobre ele? Pode ser vantajoso considerar primeiramente como se decidem assuntos relativos à força de reivindicação dessa natureza. Em geral, a solidez de uma causa depende mais da adequação dos meios empregados para a investigação do que de qualquer outro fator. Sob a denominação de meios incluo tudo quanto entra na pesquisa, desde a formulação do fraseado da questão às conclusões. Pode-se ver que em grande parte tudo depende de planejar-se o processo experimental de maneira tal que seja possível interpretar os resultados obtidos sem limitação ou ambiguidade. A experiência bem planejada destina-se a eliminar, se possível, todas as respostas possíveis menos uma indagação que se está investigando. No caso atual é a hipótese da ocorrência de psi que se trata de provar. Se obtiverem resultados sob condições em que somente psi poderia atuar, então e somente então se pode chegar a concluir que a hipótese é aceitável. Definiu-se no princípio do capítulo precedente em que consiste o fenômeno psi. O valor ou a força global de uma conclusão dependeria, sem dúvida, também do volume de prova que lhe vem em apoio. Qualquer conclusão nova exige confirmação. Se for nova e revolucionária exigirá confirmação ainda maior. A confirmação por investigadores independentes reveste-se de especial importância nos casos em que a conclusão deva ser recebida com ceticismo. Assim é necessário porque em qualquer campo de investigação é possível a existência de certos fatores não controláveis. Se um experimentador deixar de lado qualquer desses fatores, seria de presumir que outros dele cogitassem se houver suficiente repetição independente. Exemplo desse tipo de fator é o caráter ou a competência do próprio experimentador. Certo investigador pode ser incompetente, mas a possibilidade de incompetência decresce com o número. Estas especificações necessárias para a investigação científica são razoavelmente gerais para todas as ciências. O papel fundamental dos processos e a importância da confirmação independente aplicam-se tanto a uma ciência quanto a outra. Aplicam-se tanto à ciência nova quanto à antiga.
A diferença principal para os vários ramos da ciência está nas técnicas específicas de observação exigidas pela experimentação. Pareceria, portanto, que tudo quanto se torna necessário para avaliar a situação em parapsicologia será verificar se os processos utilizados satisfazem aos padrões gerais e se acumularam provas suficientes de fontes independentes para comparar com o que exigem outros ramos da investigação. Antes de nos voltarmos para ver qual a prova, impõe-se uma palavra com relação ao que não se tem de procurar, pelo menos por enquanto. Por exemplo, não é necessário explicar psi a fim de estabelecer que ocorre. Não é necessário interpretá-la por qualquer maneira dada ou fazê-la operar a pedido ou trazê-la sob controle e uso prático. Nada disso, de fato, é necessário, nem mesmo considerar, nos primeiros passos da investigação. Antes de tudo tem-se de ver se os resultados obtidos em qualquer experiência de psi têm qualquer explicação independente de psi. Se dependem ou não do plano da experiência e das respectivas condições. De que maneira a pesquisa em parapsicologia tem satisfeito as exigências no que se refere ao volume de provas? É possível responder imediatamente. Depara-se, durante os últimos 75 anos, com tantas provas de alguma forma de capacidade psi em termos de números de repetições independentes que proporcionaram resultados significativos, que a reprodução interminável do mesmo processo constitui de per si fenômeno a exigir explanação. Por que, perguntarão, devem fazer-se tantas repetições, extensões e variações dessas experiências se parte tão grande do trabalho realizado indica a atuação de certo fator psi? Nota-se igualmente a contrapartida da pergunta, porque ainda fica de pé qualquer indagação quanto à ocorrência de psi, depois de todas essas experiências repetidas independentemente provando o mesmo. Na realidade, as repetições foram tão numerosas que não é provável se possa fazer algum dia qualquer avaliação apropriada do volume total de provas de psi registradas até hoje em diferentes partes do mundo. Ter-se-á certa ideia da dificuldade de conseguir a avaliação global dessas provas procurando estimar o volume de trabalho registrado tão só em um periódico, por exemplo a revista de parapsicologia durante o prazo limitado, atualmente de cerca de 20 anos, da sua existência. Considerando esta única seção da história da parapsicologia, depara-se com 4 a 5 mil páginas de relatórios científicos. Na maior parte tratam de trabalhos experimentais. Não há maneira alguma de combinar em uma única avaliação global todos os diversos resultados, obtidos mediante uma série de processos e condições e versando grande número de problemas. Para qualquer espécie de medida útil ou fidedigna da importância da causa, desde muito a extensão do trabalho ultrapassou qualquer esforço possível. Todavia, ninguém fará avaliação de todo este acúmulo de fatos que provam a ocorrência dos fenômenos psi. Os estudiosos do assunto, em sua maioria, preocupar-se-ão mais com a qualidade da prova e a adequação dos processos de que depende do que com o volume. Provavelmente pensarão que algo deve estar errado nos processos utilizados nessas experiências, visto não se ter conseguido ainda reconhecimento científico geral para eles. Será de fato evidente a quem quer que examine suficientemente o assunto que ou há alguma falha importante, algo de errado que se insinua por todo o conjunto de resultados acumulados ou então deve estar atuando algum outro fator que provoque a rejeição dos resultados dessas investigações. De qualquer modo, não há qualquer necessidade de continuar a considerar a extensão atual da pesquisa de psi registrada. Contudo, é decisiva a questão da qualidade da prova de psi. Em primeiro lugar, é evidentemente importante verificar se ainda persiste o esforço no sentido de acumular mais provas de psi, por ser de qualidade inferior ao trabalho já realizado. E essencial descobrir exatamente qual é realmente a natureza da resistência às conclusões relativas a psi, qual a parte que cabe à prova, e, se a falta não lhe cabe,
Quais os outros fatores que podem explicar a situação? O primeiro passo será, portanto, indagar dos que rejeitam a prova de psi qual seja exatamente o erro que encontram nela. Quer dizer que será preciso dispensar atenção ao grupo que se mostrou mais crítico. Conforme seria de esperar, como o psi pertence ao campo geral da psicologia, os psicólogos têm sido os que mais se preocuparam com a rejeição geral dos resultados da pesquisa parapsicológica. Não é difícil descobrir algo de concreto em relação à reação geral dos psicólogos. Publicou-se há pouco o relatório de levantamento recente da reação entre os psicólogos americanos à pesquisa de ESP, realizado em 1952 pelo